Galera, estamos aqui hoje para fazer um vídeo de montagem. Na verdade vai ser uma montagem parcial, por quê? Porque eu desmontei um PC que eu tinha aqui, e esse computador aqui, ele é um computador que eu tinha montado ali com uma placa-mãe M4, que tinha montado um outro setup, e agora eu decidi utilizar esse gabinete, esse projeto aqui, para montar um novo projeto aqui para o canal, para os próximos testes que vão sair e tudo mais, tá? Envolvendo um kit AM5 mais de entrada possível. Então a gente vai utilizar os novos processadores 8000G, tá bom? Então a gente vai fazer a montagem desse kit 8000G baratinho e eu vou comentar as peças que eu vou utilizar para vocês nesse gabinete aqui Pichau Gadit, tá bom? Que é um Gadit L já com 3 ventoinhas na parte da frente, que eu adicionei mais 3 aqui, vai ficar bem caprichado, vai ficar bem legal. A fonte é uma fonte Nidus 650L que a gente está utilizando aqui. Então é uma fonte aí que dá margem para a gente fazer alguns upgrades aí, descobrir talvez o nível que esses processadores aqui podem chegar. Então, como vocês já viram, a ideia dessa montagem desse computador é justamente testar os níveis que a gente pode chegar com os processadores com vídeo onboard. No caso aqui eu tenho o 8700G, mas esse processador aqui, esse computador, na verdade, ele vai ser constantemente modificado. Então eu vou ficar variando entre 8500G, 8600G e 8700G, porque a gente vai fazer testes nele. E é para isso que eu comprei a placa-mãe mais baratinha B650. Na verdade, ela é a mais barata M5 que tem hoje no mercado. Essa placa-mãe está custando R$ 699 e eu comprei ela exclusivamente para esse projeto, tá? Eu falei pro pessoal no Twitter lá se vocês preferiam a A620 mais barata ou a B650 mais barata. E aí vocês escolheram a B650 que estava custando o mesmo preço da A620. Então ela hoje custa R$ 699, está disponível no site da Pichau. Tem um vídeo que eu mostro mais detalhes dessa placa-mãe, então eu não vou focar muito em mostrar ela. Vamos mostrar o restante do hardware. O cooler que eu vou utilizar nos processadores vai ser Cooler Box. É o Wraith Prism, aquele com LED RGB, que é o cooler box da AMD, o mais top que tem aí. Então a gente vai utilizar esse carinha, o 8600G, 8500G e 8700G. SSD, a gente vai utilizar para o sistema operacional um de 512, PCI Express 4.0, mas pode ser um SATA, se você for montar, pode ser um padrão PCI Express 3.0, por exemplo, não teria problema. O nosso foco aqui não é focar na velocidade do SSD, e sim ele vai estar aqui só para ajudar a gente na questão dos jogos, sistema operacional e tudo mais, tá bom? E memória RAM, e aqui eu acho que sim, aqui influenciaria um pouco mais, que é os módulos que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar dois módulos da Kingston, que para quem lembra, né, lá atrás, no comecinho do lançamento da geração 5000, do AM5, na verdade, né, no 7000, quando lançou o 7600, 7600X, tinha poucas opções de memória RAM no mercado. E eu escolhi por comprar, naquela época, a mais barata que tinha pra gente comprar naquela época, com uma frequência aceitável. Então eu comprei dois módulos da Kingston, são memórias Beast, Fury Beast, né, e essas memórias aqui, elas têm 5.200 MHz e elas são módulos de 8 GB. Então, esse tem 8, esse tem 8, totalizando 16. Então, é um dual channel de 16 GB aqui, basicamente. Ou seja, é o que eu entendo que vai ser meio que uma base para boa parte das configurações. A maioria das pessoas vai utilizar 5.200, 5.600, 6.000 MHz. Eu acho que vai ficar variando entre esse nível. 16 GB é o mínimo que eu recomendo hoje para jogar com a melhor experiência possível, com uma boa experiência já, os jogos. Então eu acho que 16 GB é um bom ponto de partida, se tratando de um kit que a proposta dele é segurar a barra no início para depois você fazer um upgrade com uma placa de vídeo, talvez faça sentido, tá? Até porque depois mesmo você espetando uma placa de vídeo, 16 GB ainda dá conta de todos os jogos do mercado. Então vamos parar de enrolação e vamos começar a montagem, e durante a montagem aqui eu vou comentando alguns outros pontos para vocês. Eu vou começar tirando minha placa-mãe daqui, vamos tirar a nossa B650, tem um vídeo que eu mostro todos os detalhes dela no canal, tá bom? Essa placa-mãe, ela aceita os processadores Ryzen 8000. Você consegue fazer o upgrade de BIOS dela através do seletor do botãozinho que tem atrás dela para update de BIOS, mas também atualizando com o processador funciona também, tá bom? Ela tem um sistema de update de BIOS online, que você pode fazer o update de BIOS online. Tô tirando aqui o espelhinho dela, tá bom? Pra gente poder colocar no computador. Então, se você estiver conectado à rede, você pode fazer o update online, pode fazer através de um pendrive, ou você pode fazer sem um processador da geração anterior, pelo botãozinho ali de update de BIOS, tá bom? Vou guardar isso aqui que eu não vou precisar também. Ponto forte dessa placa-mãe aqui, tá? Ela não tem nada de mais, assim, não é uma placa-mãe voltada para overclock, nem nada desse tipo. O que chama atenção aqui nela é o preço, principalmente, e por ela ser um chipset intermediário, numa roupagem de entrada, porém que dá suporte a todos os processadores que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é montar
nessa placa-mãe. E se ela for boa mesmo, como ela me parece ser, pelo menos boa para esse nível de processadores, a gente vai ser muito feliz aqui com os nossos processadores 8000G. Vamos abrir aqui a trava dela, abrir aqui o nosso socket, puxar aqui, ó. Pronto. Nosso processador, setinha aqui de cima do processador na setinha do socket. Tem até uns guias aqui na lateral, ó, que ajudam, tá vendo? Tem um dentinho aqui, um dentinho nessa ponta. Ele ajuda no posicionamento. Está encaixado ali. Vamos baixar esse tampão. E agora ele vai sair a proteção plástica, ó. A gente travou o processador e ele sai esse tampão plástico. O nosso processador está instalado ali, já na nossa placa-mãe. Como esses processadores aqui eu recebo ele em blister, né? Então eu recebo assim só, não vem a caixa, não vem nada, então ele não vem com pasta térmica aplicada. Então eu vou pegar o meu cooler aqui e vou pegar uma pasta térmica da Pichau, essa aqui que vem com sistemas de refrigeração da Pichau. Ó, a gente está colocando um pouquinho de pasta térmica aqui, tá? Estou colocando para sobrar mesmo, estou sendo bem generoso aqui na pasta térmica. Depois, na hora que o cooler apertar em cima, ele vai fazer a distribuição em cima do nosso processador e o que sobrar não vai atrapalhar a gente, porque ele vai para as bordas. O nosso cooler está aqui, certo? Vou colocar ele, tem duas travas, tem uma do lado de cá e uma do lado de lá. Então vou colocar a primeira trava do lado de cá, ó. Vamos lá, passei a trava aqui. Agora do outro lado, ó, passar a trava aqui também. Passei. E agora eu vou puxar a alavanca aqui, ó. Essa alavanca de pressão. É ela que vai fazer agora espalhar a pasta térmica sobre todo o processador. Tem aqui nosso cabinho de alimentação da ventoinha do cooler. É um PWM 4 pinos, vamos conectar aqui em cima. Vamos pegar e instalar o nosso SSD, tá? É o M.2 NVMe da Pichau, um Aldrin Pro, como eu mostrei para vocês. Mas na hora que você for montar, pode colocar o modelo da sua preferência. Esse aqui é bem rápido, tá? Ele atinge mais de 7.000 de leitura aí. Vou encaixar aqui no socket M2, dessa forma. A placa-mãe não necessita de parafuso, ó. Ela vem com essa pecinha plástica. Então você vem aqui posicionar ela e ó, pressiona para baixo. Tá feita a instalação do M2. Agora, a gente vai instalar nossa memória. Temos os dois slots aqui, eles podem vir fechar a travinha, daí você vai abrir as travinhas. Você vai pegar a sua memória DDR5 aqui, você vai posicionar ela no socket. Só tem um lado que vai funcionar corretamente. E você pressiona para baixo. Pega a outra memória e você vai pressionar para baixo de novo. Vou aproveitar esse momento aqui que a gente está fazendo essa montagem. Então já funciona como, quase como um guia, né, para vocês, para montar o seu kit aí, AM5 com 8000G, e vou explicar para vocês alguns pontos interessantes, tá? Muita gente me perguntando, memória no DDR5, ela faz dual channel com um pente só? Eu vi gente falando isso, tá? Ela não faz. Então você ainda precisa de 2 pentes para você ter maior velocidade, principalmente quando você vai utilizar o vídeo onboard. No vídeo onboard, nos meus testes, dobra a performance quando você utiliza 2 pentes, independente da frequência. 5.200, 5.600, 6.000 MHz, 7.000, 2 pentes de memória DDR5 vai dobrar a performance do vídeo onboard. Tipo, o jogo que está rodando a 30, você pode rodar a 60 se estiver com 2 módulos de memória, tá bom? Outro detalhe, essa placa-mãe aceita compartilhar memória de vídeo? Sim, ela aceita compartilhar memória RAM para memória de vídeo e ela aceita overclock da iGPU, que são características do chipset B650. Então dá para fazer overclock. Overclock de GPU nessa placa-mãe vai funcionar? Sim, perfeitamente, tá? Porque nos testes que eu fiz, não aumenta basicamente em quase nada o consumo do processador. Vou pegar o nosso espelhinho aqui, eu vou puxar aqui, vamos ver se tem algum tampão que está atrapalhando. Ó, tenho aqui o do HDMI, puxar ele. E tem o do DisplayPort, estou tirando eles aqui para trás, assim, ó, para poder fazer a instalação correta, tá bom? A placa-mãe, galera, ela tem 6 USBs, como vocês podem ver. São USBs 3, tá? E USB 2 aqui no cantinho, conector de internet, áudio, botãozinho de atualizar BIOS e HDMI DisplayPort, tá bom? Vamos instalar aqui no nosso gabinete. Como vocês podem ver, o gabinete ele já está todo, previamente montado, né? Porque ele estava montado antes. Então a gente só está fazendo um update nele, na configuração que a gente vai utilizar. Instalar o espelhinho ali atrás. Tá feita a instalação, sem erro. Puxar aqui a nossa placa-mãe para o cantinho, porque eu vou deitar agora um pouco o gabinete aqui na bancada. Vou deitar ele aqui, dessa forma, para a gente poder manusear melhor todas as peças que a gente está utilizando aqui.
Agora a gente vai colocar o nosso hardware aqui dentro, galera. Eu já tenho alguns cabos passados aqui, né? Como eu falei para vocês, a máquina estava montada já, né, anteriormente, com uma outra configuração. E a ideia aqui, eu peguei esse gabinete, porque esse gabinete suporta a placa de vídeo grande. Então dá para fazer, de repente, por exemplo, eu vou fazer testes para vocês do 8700G, do 8600G. Aí daqui a pouco vocês vão perguntar, ah, Júnior, como é que fica o desempenho do 8700G com uma 4070? A gente pode pegar uma 4070, colocar aqui, fazer os testes para vocês nesse ecossistema. Na placa-mãe B650 mais barata que tem, com 16 GB de RAM DDR5 5200, SSDzinho. A gente vê como é que fica aqui as opções de upgrades também. E a gente pode comparar com outros processadores. Dentro dessa mesma placa-mãe, desse mesmo setup, eu posso espetar com 7600, fazer o teste para vocês também de performance. Quero adiantar para vocês aqui, o 8700G, por exemplo, ele tem o grande foco dele no vídeo onboard. Mas ele ainda é um processador, tá? Então ele tem núcleos, tem threads e ele entrega performance bruta também, tá? E a performance do 8700G, ela é cerca de 30 a 40% mais forte do que um Ryzen 5000, um Ryzen 7 5000. Ele é mais forte por si só, tá bom? E o mesmo vale para o 8600G. Ele também é cerca de 30 a 40% mais forte no desempenho dele por núcleos mesmo e multithreading do que um Ryzen 5 5600, por exemplo. Então, quando você for olhar para um processador desse aqui, você não está só comprando o Ryzen 5 como é um Ryzen 5 da geração passada, você está comprando um processador mais forte. E é relativamente mais forte, né? 30% é bastante coisa. Tem gente que, por exemplo, faz upgrade por causa de 10% a mais de performance, 15% a mais de performance. Então imagine quando a gente fala na casa dos 30. Não que eu esteja falando para você fazer upgrade, porque eu não recomendo você fazer upgrade para quem tem um AM4 já bom, migrar para um AM5. Eu acho que não é o teu momento ainda. Agora, quem está montando um AM4 agora do zero, eu já falo para, considera um AM5 aí que pode ser uma opção interessante já, até porque você vai ter a longevidade de upgrades, né? Vamos pegar a nossa placa-mãe aqui agora, colocar aqui dentro, vamos lá. Posicionar ela aqui dentro. Vamos bater ela aqui no espelho certinho, olha lá, bateu no espelho certinho ali. Eu vou primeiro parafusar em cima, galera, porque daí ele serve de guia para os outros. E daí eu posso primeiro plugar todos os cabos certinho, deixar tudo ligado bonitinho, para depois concluir a fixação dos outros. Terminando a montagem desse computador aqui, galera, a gente vai ligar ele, tá? Vocês vão ver, a gente vai ligar ele, vai mostrar ali já na BIOS para vocês. Conectei o 20 mais 4 pinos, a gente vai conectar o USB, aqui a gente vai conectar o USB 2.0, o HD áudio e o painel frontal, que ele vai aqui embaixo. Esse gabinete aqui, galera, ele tem o reset, porém o reset dele eu liguei ele na controladora de ventoinhas, porque a controladora de ventoinhas, se você liga o reset nela, quando você aperta o botão do reset lá em cima do gabinete, ele vai fazer a função de mudar os efeitos de LED. Quando você não tem uma placa-mãe que tem o LED ARGB, daí você consegue fazer o controle dessa forma. Então, a gente vai utilizar dessa forma aqui. Agora já podemos levantar aqui o nosso gabinete. Placa-mãe, deixa eu ver, está instalada certinho. Aqui também. Esses cabos aqui de baixo eu não vou precisar deles, deixa eu deixar aqui. Aqui já tem o cabo prontinho para a gente fazer um upgrade com uma placa de vídeo depois, se a gente quiser. Lembrando que a fonte tem 650 watts. Então a gente colocou com margem. Se você não quer colocar uma placa de vídeo muito forte depois, você pode pôr uma de 550, uma de 600. Vai depender do que você procura de upgrade depois. Então a fonte já pensa no upgrade que você vai fazer, tá bom? Vamos terminar de parafusar aqui agora. Ó, galera, tinha faltado um cabo aqui, ó. E agora eu fazendo a conferência, ó. Eu não tinha conectado o cabo de alimentação do processador lá em cima, tá? Então vamos conectar ele aqui agora. É um cabo de 8 pinos. Agora sim tá completo, tá bom? Eu vou ligar esse computador aqui agora. Eu vou pegar um monitor portátil que eu tenho ali, um teclado e um mouse, e a gente vai mostrar já na BIOS ali para vocês. E nos próximos vídeos a gente vai fazer otimizações nesse computador, exatamente nessa configuração que vocês estão vendo aqui. Algumas otimizações que eu recomendo para vocês, para fazer, para ficar legal no vídeo onboard. E também vamos iniciar alguns testes, tá bom? A gente vai fazer tanto no 8700G, 8600G, e eu vou pegar um 8500G também, porque o 8500G tem uma coisa que o 8600 tem e que não tem, e o 8700G também não tem, que é o quê? O 8500G, ele trabalha numa nova arquitetura híbrida. Sabe aquela arquitetura da Intel, que tem os núcleos de eficiência e os núcleos de performance? A AMD conseguiu fazer a mesma coisa. Porém, no lado da Intel, os núcleos de eficiência, né, eles são núcleos mais fracos do que os núcleos principais, que são os núcleos de performance. A AMD, ela fez
os núcleos dela Zen 4 normal, que são os núcleos de maior performance, teoricamente, né? E ela criou núcleos menores que se chamam Zen 4C. Porém, ela trabalha com uma nova tecnologia nesses núcleos Zen 4C, que permite esses núcleos serem menores, mais eficientes e entregando o mesmo IPC do núcleo Zen 4 tradicional. Galera, finalizamos aqui a montagem do nosso computador. Apaguei a luz aqui para a gente poder ver agora entrar na BIOS e ver se tudo está funcionando certinho, está tudo perfeito. Vou dar o power aqui em cima, ó, apertar ele. Tem o power, nosso gabinete tem LEDs, né, como você pode ver. E aqui na placa-mãe ela tem um debug display, tá vendo lá? Esse debug display aqui é esse painelzinho com 4 LEDs. Então ele faz teste de memória, de CPU, de placa de vídeo e boot. E ele está com a luz vermelha acesa por quê no boot? Porque a gente não tem Windows no SSD. Então ele está reconhecendo ali que a gente tem um problema para iniciar a máquina no boot. Porém, tá tudo funcionando. Ele passou pela memória, pelo processador e pela placa de vídeo onboard, está tudo ok. Reconheceu as memórias da Kingston, modelo FreeBSD. Nosso cooler aqui acendeu, bonitinho, tá tudo perfeito. Os LEDs do gabinete também. As 3 antuinhas que tá na frente dele já vem com esse gabinete. Aí eu adicionei mais 3 em cima, né? Para compor aqui o nosso setup. E estamos aqui na BIOS. A BIOS aqui tá escura, eu acho, para vocês verem nesse monitor, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia. Então, ó, 5.200 MHz é a memória no perfil XMP1, ela vem 4.800 MHz por padrão, esse é tipo XMP, ela sobe. A placa-mãe aqui, né, a B650MT, e aqui tá todos os parâmetros da BIOS, aparece a temperatura do processador, a frequência que está agora a memória e tudo mais, tá? Tá funcionando o mouse já aqui. Vamos aqui na aba Advanced, por exemplo, ó. Tem várias funções. Aqui também nós temos as opções do AMD CBS, tá bom? Então aqui a gente consegue configurar o vídeo onboard, tá? Do nosso processador. Depois eu vou mostrar todo esse processo para vocês também. E eu acho que nós conseguimos modificar também na primeira aba, talvez, ou Tweaker, acho que é Tweaker. Eu conheci a BIOS agora aqui junto com vocês, ó. Dá pra gente ativar o XMP da memória. Memory Clock Mode, você muda de alto para XMP1, que é 5.200 MHz, automaticamente ele vai puxar a frequência da memória RAM para a gente utilizar. Vamos dar F10, salvar, e é isso aí. Não vai iniciar o sistema, porque a gente está sem o Windows na máquina, mas é para mostrar para vocês que a máquina funcionou e que nós temos um novo setup aqui para trazer os testes para vocês do 8000G, numa máquina que seria o mais baratinho a M5 que você pode montar hoje. Tá? Então essa máquina vai servir como base. É a placa-mãe baratinha, com memória baratinha, num setup com uma roupagem aí de porte médio intermediário para vocês, tá bom? Talvez até de entrada, dependendo do nível que você considera uma máquina gamer aí, tá bom? Então, nos próximos vídeos vocês vão ver testes, a gente vai fazer comparativos, vai testar em memórias e frequências diferentes, vai testar processadores diferentes aqui e também fazer upgrade de placa de vídeo depois, pra gente ver como é que funcionam os ganhos, vocês vão ver mais essa máquina aí no canal, beleza? Todas as peças que eu utilizei nesse vídeo, eu vou deixar lá embaixo na descrição, se tiver disponível, se não tiver disponível, eu coloco uma similar ou uma semelhante ali para você poder comprar no site da Pichau, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!